Olá, meu caro internauta. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em teologia, formação em ensino religioso, membro da Igreja Batista. Gostaria de falar uma série de mensagens sobre parábolas de Jesus. Eu gostaria de fazer um breve comentário ou mensagem a parábola sobre o fariseu, o publicano e a justificação, a oração e o culto ou adoração de um e de outro. Jesus aceitou de um e rejeitou de outro. Diz assim o texto. Gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 18, de versos 9 a 14, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo da mesma maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, todavia, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha será exaltado. Parábola. Quem era o fariseu? Os fariseus eram integrantes de um partido ou seita religiosa oriundo do judaísmo. A sinagoga era o centro de suas atividades. Perushim, que quer dizer separatistas. Os publicanos. Quem era o publicano? Os publicanos, publicum ou publicani, eram altos funcionários do Estado, do Império Romano, que serviam à corte romana. Eram coletores de impostos, fiscais do imposto de renda, e eram vistos pelo povo de Israel como pessoas impuras, devido à atividade que exercia. Se um publicano fosse judeu, sua situação era demais grave. Ele era rechaçado por seus compatriotas, pois trabalhavam para os opressores da nação. Eram tidos como traidores do povo de Israel. A atitude do fariseu. Na sua oração, ele inicia com ações de graças, ele relata os pecados que não comete, ele destaca o jejum para dar apoio à sua pretensa superioridade sobre o publicano e os pecadores. Ele, na sua oração, ele apresenta a sua condição de dizimista, assíduo para hipocritamente exaltar-se. Ele também tem uma atitude de exclusão e discriminação. O jejum que agrada ao Senhor está para além da simples penitência física. Ou seja, ele não pode limitar-se ao ascetismo moral filosófico baseado no desprezo das sensações e emoções corporais.
mas precisa estar associado à prática da justiça e do amor ao próximo. Vide Isaías 58, versos 4 a 8. No Novo Testamento, dileto internauta, os dízimos são uma contribuição voluntária que precisava ser entregue com amor, alegria de coração, sem constrangimento, a fim de socorrer os mais necessitados, sustentar a casa do Senhor e expandindo assim o reino de Deus. O fariseu era excludente e discriminador. Sua atitude foi discriminatória em relação ao publicano. A religiosidade do fariseu fez com que se distanciasse do publicano. Ele, sendo um líder religioso, ele tinha que se aproximar dos pecadores, no caso aí do publicano. Mas ele fez justamente o oposto. Com a sua jactância, seu orgulho, ele se ufanou, ele se vangloriou. Esse texto fala dos que confiam em si mesmos, que são orgulhosos, presunçosos, religiosos e honram a si mesmos. Deus aprova a humildade, né? Humildade vem do português, do latim humus, da terra, aridez, terra. Significa que nós somos frágeis, nós somos humanos, somos pecadores. O fariseu aí do texto menosprezava os outros, arrazoava dos outros, jejuava 2 ou 3 vezes por semana, dava o dízimo, mas a oração do publicano para Jesus mostrou arrependimento, contrição de coração, simplicidade, e o evangelho veio para o homem simples. A religiosidade do publicano, ele fala de uma moral mais elevada, ele fala de uma religiosidade, de uma espiritualidade que estava faltando naqueles dias. Qual é o jejum e oração e o culto que agradam a Deus? De acordo com as listas e requisitos apresentadas pelo fariseu, o publicano, devido ao modo como vivia, seria naturalmente reprovado por Deus. Entretanto, e todavia, Jesus propôs uma reviravolta ao pensamento religioso ortodoxo, isto é, tradicional. A conclusão extraída por Jesus dessa parábola é vivificadora. O publicano, quando saiu ao templo para retornar à sua casa, havia recebido perdão, o completo perdão dos seus pecados. Mas o fariseu soberbo, se ufanando, cheio de si, de arrogância religiosa e espiritual, foi embora e não fora justificado, culpado do que havia chegado ao templo. Cumpri-se uma vez o axioma moral do Senhor Jesus: o que se exalta será humilhado, e que o se humilha será exaltado. O verdadeiro servo de Deus deve aproximar-se do mais vil pecador, sem discriminação ou julgamentos preconceitos ou pós-conceitos. O amor a Deus é sempre inclusivo e vivificante. Não é possível experimentá-lo apenas com a razão humana, limitada,
e comprometida pelo pecado, pela queda adâmica. Somos justificados unicamente pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2:8. O amor de Deus, Pai, pelos pecadores, só pode ser entendido pela ótica da cruz. Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Neste texto, Jesus nos convida a refletir sobre o nosso relacionamento com Ele. Como tem sido o nosso relacionamento com Deus e com o próximo? Será que nós temos buscado a Deus de coração, ou uma tradição religiosa, ou por obrigação apenas? A oração do fariseu mostra isso. Ele vai até Deus como uma obrigação. E a oração do publicano, ele queria, e pecador, ele mal conseguia falar ou olhar para cima ou tentar imaginar Deus ou Jesus na sua oração. Mas ele sente a sua miséria, ele sente a sua pequenez, o seu pecado, ele roga a Deus que o justifique e perdoe. Eu pergunto para você, como tem sido a nossa adoração? Como tem sido o nosso culto, a nossa oração? Nós temos acesso a Deus garantido por Jesus. Quando o véu ali do templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus expirou, deu a sua vida em prol da humanidade. Ele nos deu acesso, ele nos assegurou acessibilidade de buscar, de ir até Deus. Mas às vezes nós nos esquecemos que nós estamos diante de um Deus santo, de um Deus que é graça, é misericórdia, é amor, mas também é justiça. Também é justiça. E o que nós temos feito com relação à nossa adoração a Jesus e a Deus? Temos buscado de fato, com todo o nosso coração, a Deus? Que você e eu possamos, que nós possamos refletir acerca da verdadeira adoração. Amém.